Oi galera, professor José Carlos Lemos, professor de História, Português e Literatura. Hoje estou aqui, Primeiro vamos agradecer nosso anjinho Miguel por esse swell magnífico, Com ondas maravilhosas, Ondas magníficas, e vamos tratar hoje sobre um assunto pertinente: história, colonização. Estamos terminando. O tema então é escravidão e catequese. É isso aí, gente. Ontem, o vídeo passado, nós tratamos, com o dicionário feito pela Press Oxford, e traduzido, Eu tenho aqui também, Dicionário de História da África. Eu já tirei uma matéria aqui sobre o café, a história do café, Esse dicionário aqui é do século VII ao século XVI. Ney Lopes e José Rivas Macedo, Esse dicionário aqui, ele é feito ele foi feito na URGS, autêntica, Então aqui, dados internacionais de catalogação na publicação CIP, Câmara Brasileira de Livros, São Paulo, Brasil. Dicionário. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Então aqui, Dicionário de História da África. E esse aqui é o volume. Esse aqui é o volume 1, se eu não me engano. São 4 volumes, Então, é um dicionário magnífico, Produzido pelo grupo Autêntica. Esse dicionário foi produzido pelo grupo Autêntica, E aqui fala também sobre escravidão. Mas para o próximo vídeo nós vamos trabalhar com esse dicionário aqui. E o tema escravidão, como que ele, fala sobre o assunto, como que está ali no dicionário a concepção, E hoje, então, nós vamos sobre colonização, conclusão, a escravidão e o início da catequese. Então aqui, colonização, conclusão, a escravidão e o início da catequese. 1. Escravos índios. 2. Escravos negros. 3. Influência do negro. 4. O início da catequese. O escravo índio, desde o início da exploração agrícola do Brasil, o colono português teve necessidade de braços para o trabalho da terra. Foi buscá-los, a princípio, entre os silvícolas, trazidos do interior para o litoral. Mas os índios tiveram logo a proteção dos jesuítas. Além disso, não eram elementos de muita eficiência. Criaturas primitivas, filhos das selvas e dos campos, não resistiam à vida em recintos fechados, como eram as casas dos colonos.
nem ao esforço contínuo e duro do trabalho das culturas e dos engenhos. E adoeciam e morriam em grande quantidade, quando não procuravam na fuga a liberdade perdida. Então vou ler uma partezinha aqui. Nesse tempo, em 1532, os escravos índios custavam 4.000 réis cada um, e eram fácil capturá-los, mas morriam em grande número e fugiam, ou eram difíceis de conter os demais. Os índios eram maus agricultores. Como escravos, serviam melhor de canoeiros, soldados e agentes da indústria extrativista, segundo João Ribeiro, historiador brasileiro. Na África, entretanto, desde tempos antigos, havia escravos. Os régulos do continente negro mantinham a escravidão militar e não era difícil conseguir deles a venda de prisioneiros. Na Europa, conheciam-se escravos negros. Lembraram-se então os portugueses de substituir os selvagens por africanos, que logo começaram a trazer para o Brasil. Vamos ver o que significa a palavra régulo. Então aqui, régulo, pequeno rei, soberano de um estado bárbaro. O que é régulo? Pequeno rei, soberano de um estado bárbaro. Então era como se dirigiram aos, pequenos reis, na África, que capturavam demais tribos para vender os homens como escravos, as mulheres como escravas, as crianças, Então conta a história, que para as Américas foram provavelmente 11 milhões, de negros trazidos. E tem um rap, tem um músico que diz assim, sempre que ele entra no palco, se o tubarão não te comeu. Por quê? Porque muitos negros, eles eram mortos, eles morriam no caminho, 12 milhões foi o que chegou às Américas, mas muito mais morreram a caminho da América, e eles eram jogados, e os tubarões seguiam os navios, porque eles sabiam que a todo momento, seria jogado uma pessoa e teria carne e comida. Então aqueles que não foram transformados em comida de tubarão, Então hoje, nós que somos descendentes de negro, de índio, nós já temos uma vitória, porque muitos não conseguiram chegar às Américas, Uma coisa muito triste, muito bárbara, Muito, Então, esse rap, mais tarde eu falo o nome dele em um outro vídeo, não vou falar agora, Ele sempre fala, vocês que não foram comidos por tubarão, estão aqui hoje.
Então, na África, entretanto, desde tempos antigos. Número 2, escravos negros. Vieram a princípio de Guiné, depois de Angola, de Moçambique, porque quando Portugal, né, com Sagres, né, consegue cruzar o Cabo da Boa Esperança, descobrindo o continente da África, né, não apenas pelo Atlântico, mas cruzando o Cabo da Boa Esperança e depois, entre aspas, descobrindo o Brasil, como nós vimos nas grandes navegações, eles chegam em Moçambique. Moçambique, a língua lá é o português, né? É um dos países que falam a língua portuguesa, né? E muitos escravos foram tirados deste país. E hoje ainda é muito triste a forma de vida em Moçambique, né? Porque é um país lindíssimo, com praias magníficas, um dos países que eu quero conhecer, né? Angola, Moçambique, com certeza países da África que eu quero conhecer por suas praias magníficas, mas Moçambique hoje ainda é muito triste. Para te ter uma ideia, as pessoas cozinham ajoelhadas, né, ou sentadas no chão em um fogareiro, né, pequeno, onde elas colocam carvão para fazer o fogo, pois o gás é muito caro, é inacessível para eles comprarem, né? Então é um país muito difícil de se viver ainda hoje. Moçambique tem muita desigualdade social, muita pobreza, sendo um país riquíssimo e que foi explorado. Eram de vários tipos e não tinham todos o mesmo grau de civilização. Contudo, em sua maioria, estavam mais desenvolvidos que os nossos selvagens e, em geral, trabalhavam alguns metais, principalmente o ferro. E ao contrário de nossos índios, que eram nômades, estavam habituados à vida sedentária. Vamos ver o que significa a palavra sedentária? Sedentário, que está quase sempre sentado, que anda ou se exercita pouco, ou inativo ou quase inativo. Agora sim, vai se referir ao tema que nós estamos estudando. Povo sedentário é o que tem moradia fixa, ao contrário dos povos nômades ou erários, né? Aprendiam facilmente o uso de ferramentas, tornando-se hábeis operários, né? Isso, os negros, né? Escravizados. A chegada dos, olha só como que o livro se dirige, né? A chegada dos infelizes africanos, né? Eu não gostei muito dessa palavra, mas é o que está no livro. A chegada dos felizes africanos ao Brasil era por eles desejada como um termo aos horrores que padeciam na viagem. A escravidão os esperava, mas os novos senhores seriam em sua maioria menos desumanos que os da África ou dos navios negreiros. Então isso significa que durante a viagem no navio negreiro, né, era muito desumano a forma com que eram transportados. Tanto que esse rap, né, ele fala, né, os que não foram comidos
pelos tubarões e hoje estão aqui. Por quê? Porque muitos pegavam doenças e etc. e eram mortos ou morriam na viagem de fome, de inanição, sabe? E eram jogados aos tubarões. Dos mercados onde eram vendidos, iam logo para seu destino nos trabalhos da lavoura, dos engenhos, das oficinas. Nos sítios e fazendas habitavam senzalas, vastos alojamentos próximos da casa grande dos senhores. Estavam sempre ameaçados de ser castigados pelo chicote do feitor impiedoso. Aos escravos reincidentes na fuga ou por outras causas impunham-se outras punições, como a prisão no tronco e o porte de grossos anéis de ferro ao pescoço. Entretanto, as leis, a índole benévola da maioria dos senhores, inspirados pela religião, procuravam diminuir as durezas do cativeiro. Isso, porém, não impedia que os escravos procurassem, às vezes, reagir às torturas a que os sujeitavam. Eram numerosos os casos de vinganças dos pretos maltratados. Muitos fugiam das fazendas, fazendo depois, em sobressalto, os viandantes, mas viviam perseguidos como feras pelos inclementes capitães do mato. Às vezes, os pretos fugidos reuniam-se para viver em comum na mata, em lugar de fácil defesa ou difícil acesso, os mocambos ou quilombos. Em várias capitanias havia desses refúgios de escravos. Os mais famosos foram os dos Palmares, na Serra da Barriga, Alagoa, e cuja origem parece datar dos tempos das invasões holandesas, né? Gente, eu vou encerrar por aqui, vou ficar apenas com o número 2 e o número 3, né? Bom, eu vou um pouquinho mais adiante. Número 3, a influência do negro. O escravo negro veio a exercer notável influência no Brasil, não só na sua vida econômica. Não exagera quem disser que, sob a direção do branco, eles realizaram todo o trabalho material e os esforços precisos para criar e construir o Brasil. Calóceras, historiador brasileiro. Calócerar, né? Então, o escravo negro veio para exercer notável influência no Brasil, não só na vida econômica, mas ainda na constituição do tipo físico do brasileiro, na formação moral, nos usos, nos costumes, na língua, com a introdução de numerosas palavras, na poesia popular, nos contos, nas tradições, no folclore.
né? Vamos lá, número 3. Dentre as inúmeras palavras de origem africana usadas no Brasil, citam-se angu, banguela, bonzar, banzé, batuque, bengala, berimbau, né? Búzio, bambu, cachaça, caramba, cacimba, caçula, cafua, né? Calombo, camundongo, né? Canga e muitas outras palavras. Então eu vou encerrar por aqui hoje, né? Falamos muito, né, sobre a escravidão. E ainda vamos trabalhar, né, a escravidão aqui, a história da África. Para terminarmos a parte 3 da colônia, ainda falta a parte da catequese, que vai ficar para um próximo vídeo. Hoje encerramos a nossa aula aqui. Uma boa tarde, né? E uma boa aula, né? Acredito que nosso anjinho Miguel tenha nos abençoado com esse swell magnífico, né? Com ondas magníficas, né? E para comemorar hoje, né? Aquele brinde, né? Olha aí. Aquele brinde, né? Uma Coca-Cola. Esse brinde, então, é a todos aqueles, né, que lutaram contra o racismo, contra a escravidão, que lutam hoje e que lutarão amanhã, né? E ainda vamos dar um complemento a esse tema que é muito importante para o Brasil, né? Como disse ali, os índios que eram defendidos pelos jesuítas, né? Os jesuítas que foram expulsos por Pombal, que proibiu a língua indígena de ser falada no Brasil, língua indígena, né? Palavras indígenas que estão inclusive em nosso hino nacional, né? Como a palavra Ipiranga, que traduzida pelo Padre Anchieta significa Rio Vermelho. Então é essa a nossa aula de hoje. Um brinde a todos aqueles que lutaram, lutam e lutarão contra o racismo, a opressão, a escravidão e todo tipo de, né, manipulação que nos escravize, né? Então é uma boa tarde. Ainda temos muito que estudar até chegarmos lá, Marquês do Pombal, né? Século XVIII, onde nós teremos uma magnífica aula, né? Ainda tem mais uma parte para concluirmos, né, essa terceira fase, que é escravidão e catequese. Ficou catequese para a próxima. Então vamos concluir catequese numa próxima aula e depois vamos iniciar expansão geográfica, né? Então, Anjinho Miguel, obrigado. Gente, compartilhem, deixem seu like e que sirva esses estudos para que muitas pessoas possam não apenas aprender, mas passar numa prova do Enem, vestibular. E é isso aí. Felicidades.